capítulo 16, versículo 19 em diante, diz assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as úlceras, as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este está consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar de lá para cá, de sorte que quem quisesse passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que eu andes a minha casa, a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormentos. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés, os profetas, ouçam-os. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém, povo de Deus? Amém. Uma revelação, uma explicação clara do inferno nas palavras do Filho de Deus, quando esteve aqui, nas palavras do Senhor Jesus. Revelação sobre o inferno. Eu não acredito que você se programou ao sair de casa desse domingo dizendo: quero ouvir uma mensagem sobre o inferno. Eu não acredito que você pensou, desejou no seu coração que a mensagem do culto fosse sobre o inferno. Talvez você planejou a semana toda e disse: eu queria que a mensagem fosse sobre paz, sobre alegria. Eu queria que a mensagem fosse sobre cura divina, sobre prosperidade. Mas eu quero falar para o meu irmão, para a minha irmã que está sentado aí, que foi por não pensar no inferno, por não pensar na existência do inferno, por não se preocupar com esse lugar terrível que este homem se encontrou lá e até hoje. Eu quero dizer para você que essa explicação foge apenas do entendimento que era a ministração, foge apenas da compreensão que era apenas uma parábola, porque o Senhor da época, Ele anuncia tempos em que isso se deu. E quando Ele está explicando a este homem, Ele está dizendo o seguinte: olha, lá na terra tem Moisés. Quando o Senhor Jesus veio aqui, no Novo Testamento já, quando Ele veio, o Filho de Deus, usando a forma de homem, Ele volta o tempo atrás e diz: olha,
essa conversa aconteceu nos tempos dos profetas, nos tempos de Moisés. Então ele deixou isso bem claro, que não era pela ilustração. Mas eu quero a igreja do Senhor, meu irmão, talvez tenha alguém aqui que já chegou a dizer o inferno, já chegou a acreditar o inferno é aqui mesmo. Já chegou a passar essa ideia para alguém: ah, pastor, eu acredito que o inferno é aqui mesmo. Aqui, onde estamos com as pessoas boas e as pessoas ruins, com as coisas boas e as coisas ruins, com os tempos bons e os tempos difíceis, eu acredito que o inferno é aqui e a gente escolhe aqui mesmo. Escuta, povo do Senhor, quando eu estava lendo essa escritura, quando eu meditei, eu já ouvi essa revelação tantas vezes, já ouvi pastores, já preguei tantas vezes, mas me chamou a atenção porque eu quero que você entenda hoje que Deus estabelece o seu reino dentro de um coração de um homem. Quando Deus estabelece o céu dentro do coração do homem, não é porque ele está sofrendo aqui, ele tem que sofrer, ele tem que aceitar as enfermidades, ele tem que aceitar ser derrotado, ele tem que aceitar perder tudo aqui embaixo para ganhar o céu. Não é bem assim. Também está estabelecido o inferno, a condenação, se o homem buscar apenas aqui as coisas financeiras, ele buscar prosperidade, ele buscar o luxo, a boa vida, a qualidade. Se ele tiver bonança na mesa, se ele tiver fartura na sua mesa, na sua geladeira, nos seus armários, se ele tiver as suas mansões, o seu bom carro, ele perde o direito do céu. Não está estabelecido assim. Mas eu quero dizer uma coisa: o que aconteceu com este homem rico é que quando ele recebeu as bênçãos, quando ele recebeu as dádivas, quando ele recebeu a prosperidade que vem de Deus, está escrito que a prosperidade, que as bênçãos, que riqueza vem de Deus. Quando ele recebe essas riquezas, ele mesmo se achou autossuficiente. Quando ele olha para as suas riquezas, ele acha que ali ele consegue viver o seu paraíso, ele consegue se realizar, se completar, e aqui nas suas riquezas, nas suas honras, nas suas exaltações, ele tira Deus do seu tempo, ele tira Deus do seu lar, ele tira Deus do seu pensamento, ele tira o culto, ele tira a adoração, porque a riqueza ele assume, a riqueza gerencia seu tempo, a riqueza assume sua mente, a riqueza assume seus horários. Ele não tem tempo, ele não vai ter tempo como o culto de hoje. Se nós orássemos aqui hoje, parássemos, nós íamos perguntar quantos empresários abençoados que o Senhor abençoou se encontram nesse culto, tiveram tempo de parar suas matemáticas, de parar de olhar nas suas poupanças, de parar de olhar nos seus aplicativos, como está a sua poupança, suas finanças, de se preocupar com a sua rede loja, e disse: eu parei tudo e eu tirei o primeiro dia da semana, eu e minha casa fomos cultuar o Senhor. Você não vai encontrar hoje aqui muitos desses ricos, porque eles estão bem ocupados, eles estão cuidando de uma coisa que eles entendem que é o mais importante, eles estão preocupados sim com as suas riquezas. Mas a palavra de Deus também fala que você pode sim estar cheio de feridas, você pode sofrer ataque do inimigo, e você olhar para o seu corpo e dizer assim: eu creio numa nova ressurreição. O corpo aparente não quer dizer que eu não tenho Deus. Há dentro de mim uma esperança de vida eterna, há dentro de mim algo que os olhos humanos, os olhos desse mundo não conseguem ver a minha vitória, mas dentro de mim, em meio a essas dores, em meio a essas aflições que eu passo, eu abro a minha boca e ergo louvor a Deus. Eu chamo o meu Deus de Senhor, eu me curvo, eu adoro, mesmo ferido, eu adoro o Deus que fez os céus e a terra. Se você disser: pastor, como é que se estabelece a salvação na vida de um homem? Efésios capítulo 2, versículo 8: pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, pela graça, pela bênção de Deus, pelo dom de Cristo, em Cristo Jesus, o homem pecador, o homem caído,
é alcançado por essa graça, é perdoado por essa graça, é regenerado por essa bênção de Deus. E isso não é do homem, não vem dos homens, para que ninguém se glorie. Quem está compreendendo, a igreja? Então você encontra salvação, você encontra o reino de Deus, você encontra o convite. Quando João Batista pregava no Mateus capítulo 3, quando o profeta João Batista pregava arrependimento, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Não se assusta de eu falar para você que quando o Filho de Deus vem, ele traz justamente o bem-vindo, ele traz justamente o convite para fazer parte da mesa celestial, ele traz justamente o convite para fazer parte do reino do seu Pai, do reino de Deus. E nesse reino estaria a reconciliação desse homem perdido, estaria a reconciliação do pecador, estaria um novo concerto, uma nova aliança. Deus estaria apagando, pondo a borracha com o sangue da cruz. Deus estaria renovando tudo ali. Deus estaria dizendo assim: o diabo achou que limitou o meu plano, o diabo achou que projetou o teu fim, o diabo achou que a tua eternidade acabou, mas eu te fiz parecido comigo. Eu desci para resolver esse problema. Eu quero anunciar para vocês a minha vida, e a minha vida chama vida eterna. Por isso que Jesus na cruz, lá quando ele prega em João 10:10, ele anuncia essa vida. O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, igreja,